Fala, processualistas, tudo bem com vocês? Professor Tiago Zorzeto aqui, iniciando então o nosso curso de parte geral em Direito Processual Civil. Na parte geral, nós não adentramos ainda especificamente na matéria de processo judicial propriamente dito. A gente faz uma preparação sobre conceitos básicos e preliminares de processo, certo? Então, na parte geral, nós estudaremos conceitos como as pessoas que participam do processo, seus poderes, suas representações, os poderes dos juízes e todos os demais agentes que compõem esse universo. E para começar a parte geral, nós temos que primeiro que entender o que de fato significa direito processual civil. O que essa matéria significa? O que é o direito processual? Vamos voltar um pouco ainda na disciplina. Não vamos falar especificamente de processo civil, mas sim de direito processual. Qual é o conceito de direito processual? Qual é a diferença desse tipo de direito para outros tipos de direito? Nós temos que saber, então, da onde surge o direito? Qual a origem do direito? Pois bem, nós não vamos aqui lecionar introdução ao estudo do direito e não vamos aqui também fazer um longo tratado sobre as mais variadas correntes filosóficas e sociológicas que tratam desse assunto. Mas nós temos um fio condutor de um raciocínio que ajuda a entender bem o surgimento da ciência jurídica. Então aqui nós vamos dar uma explicação superficial, porém com qualidade suficiente para você poder compreender esse surgimento e na próxima aula essa diferenciação entre os direitos. Então, para a gente começar a vislumbrar esse surgimento, vamos aqui então olhar esse desenho e a gente vai entender onde iremos chegar. Olha só, esse desenho mostra um homem solitário em uma ilha deserta. É uma figura muito conhecida no cinema por causa do filme Náufrago, do Tom Hanks. É também uma figura muito conhecida do mundo literário por conta do livro do Robinson Crusoe. Enfim, tanto o filme quanto o livro, quanto qualquer outro exemplo, a gente tem a figura de um homem que por algum motivo, uma pessoa que por algum motivo foi parar solitariamente em uma ilha deserta. Se essa pessoa está sozinha, será que ela precisa cumprir alguma norma? Será que ela precisa cumprir algum tipo de regra? Ou ela pode literalmente fazer o que bem entender? Bom, se ela fizer o que ela quiser, se ela, por exemplo, desejar consumir todos os cocos desse coqueiro de uma só vez, ela pode fazer isso? Imagine se essa ilha fosse uma ilha maior, tivesse alguns animais. Se essa pessoa desejasse caçar os animais e consumi-los também por conta própria, sozinha, ela poderia fazer isso? Percebam que qualquer decisão que essa pessoa tome não vai fazer mal para ninguém mais, a não ser ela própria. Então, ela goza de uma liberdade plena, onde realmente ela pode fazer o que ela bem entender, sem se preocupar em cumprir com qualquer tipo de regra. Porém, aí me valendo já do livro do Robinson Crusoe, o próprio Robinson, que é um náufrago, ele acaba tendo a companhia de um índio que ele salva de uma tribo canibal que habitava o outro lado da ilha, certo? E eles passam então a conviver no mesmo espaço. Então, em dado momento, o Robson passa a ter a companhia de um índio e essa figura mostra isso. Duas pessoas vivendo em uma ilha juntos. Agora, nesse exemplo, se eu refizer as mesmas perguntas que eu fiz anteriormente, será que nós teremos as mesmas respostas? Então imagine que Robson deseje consumir todos os cocos, todos os animais para si da ilha. Será que ele vai poder fazer isso tranquilamente, sem que o seu colega apresente algum tipo de resistência? É fácil imaginar que não. É fácil imaginar que tanto o índio, tanto o seu companheiro, tanto o seu amigo
vai se opor a essa ideia de alguma maneira, seja se expressando que essa não é uma ideia boa, seja se zangando, seja iniciando uma briga entre eles, ou seja também pela própria ideologia do Robson. Afinal de contas, ele tem a noção de que se ele fizer tudo isso sozinho, ele vai acabar causando mal para outra pessoa. Então, a partir do momento em que eu tenho esse convívio de pessoas, a partir do momento em que eu tenho, por mais simples, rudimentar que seja, traços de sociedade, percebam que, mesmo que não haja uma lei escrita, mesmo que não haja uma norma regida, uma norma posta, os integrantes dessa sociedade passarão a não mais poder fazer aquilo que no seu íntimo, no seu desejo mais animalesco, ele gostaria de fazer. Ele passa a ter de respeitar o espaço do outro. Esse sentimento é um sentimento que surge espontaneamente. Ele surge da própria condição de ser humano. Ele surge da própria carga genética de vivência em sociedade que nós carregamos conosco. Certo? Então, Robson não vai poder consumir todo o alimento. Ele vai acabar dividindo esse alimento com o seu colega. E a recíproca também seria verdadeira. Se o índio tivesse alimento, ele também faria isso. Que por mais que ele seja de outra origem, com outra religião, eles compartilham os mesmos valores de subsistência, tanto para com o próximo e quanto para ele mesmo. Porque ele sabe que se ele deter esse alimento com ele sozinho, ele tem o risco de iniciar uma guerra, de sofrer danos e podendo vir até morrer nessa disputa. Então é uma questão até de autossobrevivência. Né? São os instintos mais animalescos, são os instintos mais primitivos que nós carregamos conosco. A gente acaba tendo a nossa conduta limitada para poder respeitar uma convivência com o próximo. Tá? Esse breve conceito que eu estou trazendo para os senhores, ele é representado por um jargão jurídico, um brocário que a gente chama, muito conhecido e que muitas pessoas utilizam para explicar esse fenômeno, que é o chamado ubi societas, ubi ius. É uma expressão em latim que significa onde há sociedade, há direito. Então percebam nesse nosso exemplo, eu estou falando de uma sociedade rudimentar com duas pessoas no meio deserta. Não tem norma posta, não tem uma codificação, não tem uma lei específica, mas eles conseguem se entender. Eles conseguem respeitar o espaço um do outro, criando limitação de condutas. Então, mesmo não tendo nada escrito, há uma regra entre eles, de dividir alimentos e de proteção. Certo? Esse tipo de norma, esse tipo de direito, não precisa ser um direito, como eu disse, codificado, não precisa ser um direito normatizado. Ele é um direito sensível, ele é um direito sentido, percebido pelos integrantes dessa pequena sociedade. Então, quando eu digo onde há sociedade, há direito, eu não digo que há um direito normatizado. Eu digo que há sensação de direito, sentimento de que eu não posso fazer mais tudo aquilo que eu gostaria de fazer. E essa situação ainda explica toda uma sistemática da liberdade. O quanto nós, seres humanos, somos de fato livres. Até onde a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de agir vai. E nós temos muito bem definido na academia o conceito de que a nossa liberdade termina quando se inicia a liberdade do outro. Né? Então, nós sempre temos que fazer aquele raciocínio. Se eu fizer o que eu tenho vontade de fazer, será que eu vou ferir alguém? Será que eu vou magoar alguém? Será que eu vou interferir na esfera de direito de outra pessoa? E esses mini círculos jurídicos acabam convivendo em harmonia desde que eu não possa interferir nessa esfera do outro, certo? Então, o direito começa surgindo nessas relações sociais primárias, praticamente como uma necessidade de subsistência e autopreservação.
Alguns chamam esse sentimento de direito natural, um direito que surge espontaneamente, um direito que surge automaticamente a partir das relações sociais. Eu poderia até dizer que o direito ele surge como um fenômeno, aí vou me valer das lições do sociólogo Niklas Luhmann, ele surge como um fenômeno autopoético, pois das relações sociais sem direito acaba surgindo a necessidade, a partir dos atritos dessas relações, de surgir uma regulamentação para que as pessoas possam viver entre elas. Então, o direito acaba sendo um fenômeno espontâneo, ele surge automaticamente nessas relações. E ele surge automaticamente para qual finalidade? Para subsistência e para preservação. Por isso que é muito comum também encontrarmos uma frase já célebre dizendo que a finalidade do direito é a paz. A finalidade do direito é a paz. E Ehring disse isso no seu livro A Luta pelo Direito. Ele inicia o livro com essa frase: o fim do direito é a paz. Então, a regulamentação, as normas de limitação de conduta para autopreservação e subsistência não tem outra finalidade senão a pacificação social. Então, com esses simples exemplos que nós trouxemos, a gente pode definir então que o direito ele surge como fenômeno espontâneo a partir de relações sociais para autopreservação dos membros dessa sociedade, com a finalidade de propiciar paz, um ambiente harmônico e próspero entre os seus integrantes. Muito que bem. Com isso, a gente finaliza esse conteúdo. Então, basicamente, essa é uma explicação que a gente pode adotar como premissa para se entender de onde surgiu o direito, de onde surgem as normas jurídicas. Certo? Na próxima aula, nós iremos diferenciar, então, essas normas, classificando entre normas de direito material e vamos, então, entender como surgem as normas de direito processual. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência e espero vê-los em nossa próxima aula. Até lá!